Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Instituto Santo Atanásio, sejam todos bem-vindos ao nosso apostolado. É uma honra tê-los aqui presente nesta noite de terça-feira. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para toda a fé católica, que é a catequese. E a catequese, ela precisa ser entendida em todas as suas particularidades, em todas as suas dimensões, para que a gente possa compreender da maneira mais completa possível do que vem a se tratar essa instrução religiosa, porque nós aqui estamos falando de uma instrução religiosa. E como instrução religiosa, a gente tem um objeto, a gente tem um método de realizar a instrução para atingir determinados fins. E o que eu venho trazer aqui hoje também parte de um pressuposto da minha própria experiência. Por quê? Eu não venho de uma família católica, eu não venho de uma família que tem os fundamentos da fé, todos eles colocados, mas pelo contrário, eu venho de uma família que não teve uma boa instrução religiosa, não teve um bom desenvolvimento das virtudes católicas, no sentido de alcançar a graça, e eu passei por um processo muito grande de conversão. Porém, depois que eu passei por esse processo de conversão e eu comecei a me interessar cada vez mais por entender a fé de forma mais profunda, por defender a fé de forma mais adequada e tentar buscar algo de mais apologia, eu comecei a perceber que levar as pessoas para a fé é uma arte muito grande e nós precisamos entender quais são os métodos que nós devemos realizar, quais são as formas que nós podemos ter para que a fé católica seja realmente colocada dentro do coração das pessoas. E eu vejo isso por muitos exemplos que eu tentei, ao longo desse tempo, pegar para poder evangelizar de uma melhor maneira, para fazer com que as pessoas pudessem entender a fé em toda a sua abrangência. Principalmente na família, eu percebi que que essa questão da evangelização, da catequização, ela é muito complicada, porque nós somos vítimas de um certo preconceito. E qual vem esse preconceito na nossa família? Os nossos familiares geralmente conhecem as nossas histórias, conhecem os nossos problemas, conhecem os nossos podres, e assim a gente não tem, entre aspas, a legitimidade necessária que uma pessoa de fora talvez viesse a ter de forma mais contundente. E também é muito difícil você transmitir a fé para as crianças, porque elas têm uma outra forma muito especial de se fazer. Então eu quero trazer algumas experiências aqui também que me ajudaram e estão me ajudando nesse processo com as pessoas mais próximas do meu convívio. Mas, para a gente começar a palestra de uma forma mais clara e uma forma mais orquestrada, a gente precisa entender que a maioria dos católicos hoje são confundidos com os mundanos, uma vez que eles se comportam como não se fossem católicos. Então, a gente não precisa de um esforço muito grande hoje para a gente observar a seguinte realidade. Você vai numa paróquia qualquer, você vai em uma missa, por exemplo, do domingo, uma missa dominical, quando os católicos vão à missa dominical, e a gente pode perceber que muitos deles estão com vestimenta semelhante à praia, outros estão achando que estão no clube, outros, piores, estão achando que estão numa casa de festas e começam a se comportar de uma forma bastante excêntrica, por assim dizer. Isso no lugar onde deveríamos ter o comportamento mais exemplar e o maior silêncio possível, porque nós estamos diante de Jesus sacramentado. Então a gente percebe que alguma coisa está de errado. Quando nós conversamos com os católicos, em geral, nós percebemos que eles não compreendem a verdade da fé e os dogmas da fé em toda a sua inteireza, e muitos deles, inclusive, nem acham que a igreja tem dogmas, por assim dizer. Eu sou católico, mas eu acho isso, mas eu acredito nisso, mas eu tenho esse tipo de comportamento. Então é muito claro, principalmente num século como o nosso, totalmente hipersexualizado e que tem uma vertente muito firme de apologia ao casamento, ao sexo antes do casamento, às pílulas contraceptivas,
a quantidade de filhos que vamos regular ou não, e a gente percebe que muitos católicos eles apresentam esse tipo de ideia. E eu não vou dizer aqui comportamento porque é realmente uma forma mentes. Os católicos hoje eles não conseguem compreender o que é ser católico porque eles não foram instruídos da maneira adequada para ser um bom católico. Isso é um ponto muito importante, uma primeira consideração que deve ser colocada por nós aqui dentro dessa aula, dentro desse tema. O outro ponto importante que eu quero levantar a título de introdução é que o sincretismo religioso é um mal que afeta profundamente os católicos. E aí a gente começa a ver alguns tipos de aberração que acontece dentro do mundo católico, que é o seguinte: tem católicos que vão à missa no domingo, mas na terça-feira, por exemplo, estão indo a uma loja maçônica. E aí você pergunta para aquele católico, mas como é que você pode participar de duas instituições que têm visões eminentemente opostas da realidade, eminentemente opostas de Deus, e como é que você pode achar que você está servindo a Deus no domingo ou durante a sua vida e ao mesmo tempo está frequentando uma loja maçônica que inclusive é contrária à própria fé católica, é inclusive uma das principais, se não a principal inimiga da fé católica dentro da idade contemporânea. Um outro ponto importante que nós vemos aqui é que tem muitos católicos também que abraçam o espiritismo. Então, esse é um ponto muito importante. Então, nós vemos que muitos dos católicos, eles acabam falando assim, bom, então ele descansou quando uma pessoa realmente morre, ou quem sabe na próxima reencarnação ele venha se tornar uma pessoa melhor, ou que ele não tinha o pecado, porque afinal de contas, Deus, em sua onipotência e na sua bondade infinita, não levaria a questão do pecado dessa forma. Então nós começamos a perceber esse tipo de coisa. E o que é mais grave dentro do espiritismo é simplesmente que o maior sacrifício da humanidade, o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, não é considerado por eles em hipótese alguma. Mas tem a pessoa que vai lá aos domingos e está rezando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a gente vê uma incongruência aqui, que muitas das vezes não é nem percebida pela pessoa. E a gente acaba gerando um certo desconforto, inclusive na mente delas. Um outro ponto que a gente percebe é que muitos católicos eles aderem ao comunismo. Então fala assim, bom, eu sou católico, mas nosso Senhor Jesus Cristo, como um bom revolucionário, como uma pessoa que queria mudanças sociais ao invés de uma mudança inicial no coração, ele queria acabar com todos aqueles poderes dos fariseus, da religião judaica e estabelecer uma outra ordem social baseada na fraternidade. Então, todos nós somos irmãos. Não importa qual religião você aderiu, você é irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, acaba falando que todo mundo é irmão, que existe uma certa igualdade no mundo, e acaba achando que o comunismo está plenamente de acordo com os preceitos filosóficos, metafísicos e teológicos do catolicismo, o que passa a ser um verdadeiro engano. E, por fim, tem muitos católicos que se arvoram a ser liberais. Eu sou um católico, mas veja, eu posso abrir o meu comércio aos domingos sem escrúpulos nenhum, eu posso simplesmente viver a minha vida inteira baseado na lei de oferta e demanda, que é típica do capitalismo, sem que eu considere em primeiro plano a subsidiariedade, a solidariedade, que são princípios norteadores e basilares da doutrina social da Igreja. Então a gente vê muito disso acontecendo dentro do mundo católico. Outro ponto importante para a gente entender o que está ocorrendo nesse mundo caótico do catolicismo é que os católicos não conhecem as suas bases de fé e, em muitos casos, isso se deve a uma péssima instrução religiosa que eles tiveram na sua base formativa, principalmente no momento de receber os sacramentos da Igreja. O que acontece? Muitas vezes, e aí a gente pode observar a realidade, tem lá um menino dos seus 17, 18 anos que nasceu numa família tipicamente católica de IBGE. E aquela família, ela desde cedo diz o seguinte pro rapaz:
você precisa completar a sua crisma, ou você precisa receber a primeira comunhão, se você desejar casar, ou você vai precisar desses sacramentos se você quiser ter uma possibilidade de alcançar esse ou aquele tipo de ação social dentro da igreja. Então a gente percebe que existem motivações erradas para os católicos quando eles são matriculados na catequese, quando eles são colocados num primeiro contato, num contato posterior a chegar na igreja para receber aquela instrução religiosa. Outro ponto muito interessante aqui do que está acontecendo nesse mundo católico é que muitas das famílias têm uma certa tradição em receber o batismo, por exemplo. E aí o que acaba acontecendo? Uma situação muito curiosa. Nós vamos à igreja, certo? Nós vamos lá para a igreja e a gente percebe que naquele dia, naquele domingo, vai ter um batismo. Aí você fala assim, nossa, mais uma alma que está deixando de ser pagã e que vai entrar no seio da igreja e que vai se tornar um cristão a partir de então. E aí a missa começa também os ritos necessários do batismo, e aí quando o pároco chega para perguntar para os padrinhos o que vieram buscar, muitos deles falam assim, bom, eu vim buscar paz, prosperidade, eu vim buscar saúde, eu vim buscar que ele não tenha problemas, qualquer tipo de coisa menos a resposta clara, ou o batismo ou a fé, dependendo do rito, se é o rito extraordinário na missa tridentina, ou se é no rito no ordinário, que é comumente dito como o batismo. Então as pessoas vão à igreja por essa tradição familiar. E aí a gente consegue ver que alguma coisa está completamente confusa, completamente diferente de tudo aquilo que sempre foi o catolicismo. E quais são as consequências desse fenômeno que é tão interessante nós analisarmos nesses últimos 100 anos, eu não digo nem 60, 70 anos, mas nos últimos 100 anos que vem acometendo a igreja. Em primeiro lugar, nós temos aqui um catolicismo morno. Então, as pessoas, quando elas começam a receber instrução religiosa de forma equivocada, quando elas passam a ter uma experiência, uma vivência de fé que não está condizente com aquela fé apostólica de 2000 anos, elas passam a ter um catolicismo morno, elas não conseguem compreender algumas coisas, elas não conseguem se desenvolver da melhor maneira para buscar a santidade, e tudo isso vai fazendo com que elas percam uma própria fagulha do amor de Deus que está tentando constantemente buscá-la por uma conversão mais profunda e mais sincera. Outro ponto interessante que acontece é que essa pessoa que recebeu uma instrução religiosa equivocada, ou que foi para a catequese de forma forçada pelos pais, ou que não sabia nem o que estava fazendo na igreja, em pouco tempo ela não consegue entender a fé e se entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. E ela acaba abandonando a fé católica. Aí, quando ela encontra uma portinhola protestante falando de Jesus e tocando coisas muito mais sentimentais e que tocam profundamente o coração dela, sem contar que um pastor está ali para poder atender aos seus anseios mais primários, ela acaba falando assim que encontrou Jesus naquela portinhola protestante. E aí todo mundo fica surpreso, porque como é que você pode dizer que você encontrou Jesus ali e você não viu em uma tradição enorme, linda e maravilhosa de 2000 anos, a fé revelada por Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? E um terceiro aspecto importante é que a religião instituída por nosso Senhor Jesus Cristo é só mais uma no meio de tantas outras. Então essa é uma outra consequência. Nós caímos num indiferentismo religioso muito grande, muito premente na nossa sociedade, e aí a pessoa se diz, eu sou católica. No entanto, eu vejo que todas as religiões levam para o céu, todas as religiões elas são boas, não existe nenhum problema teológico, filosófico com nenhuma delas, e simplesmente existe mais uma expressão de fé, que é o catolicismo,
que é dada por Deus, porque afinal de contas, Buda teve uma revelação, Maomé teve uma outra revelação, que esse é inclusive um dos maus que abrange certa parte daquilo que vemos a ser os conservadores hoje, que é o perennialismo. Então a gente tem esse tipo de problema dentro das consequências de uma instrução religiosa mal formada. E aí aqui a gente pode terminar essa primeira parte dessa aula de hoje com aquele versículo de Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se nós não tivermos isto em mente, que é fundamental que a pessoa conheça as verdades da fé, para que ela possa, de algum grau, amar aquela fé. São Tomás de Aquino fala que nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Então, se isso é uma verdade, é necessário que nós entendamos que, se não conhecemos, também temos o grande risco de nos perdermos. E é por isso que é tão importante que a gente tenha uma instrução religiosa bastante adequada, para que a gente possa debelar os erros e para que a gente possa, mais do que isso, viver uma fé intensa dentro do catolicismo. Aí é que a gente passa para uma outra parte importante dentro da catequese, que é o seguinte: como que se deve iniciar de uma forma contundente uma catequese? Existe uma pergunta que poucas pessoas devem ter ouvido na catequese quando criança ou quando começaram a receber a instrução religiosa, que é o seguinte: qual é a finalidade do homem nesse mundo? A minha primeira aula de catequese, para vocês terem uma ideia, foi o seguinte: eu estava lá na paróquia, aí a catequista chegou, introduziu o nome dela, disse que nós iríamos ter a primeira aula, e ela deu uma Bíblia para cada um dos catequizandos. E dentro dessa experiência, ela disse o seguinte: bom, na nossa primeira aula de catequese, nós vamos fazer o seguinte: tá vendo que existe nessa Bíblia números grandes e números pequenininhos? Os números grandes se referem aos capítulos e os números pequenininhos aos versículos da Bíblia. Aquilo ali, se você for ver bem, não tem absolutamente nada do início de uma instrução, porque é simplesmente você confundir a finalidade daquilo por um meio completamente acessório dentro de todo o processo. Então isso é totalmente acidental, a gente saber os capítulos das Sagradas Escrituras ou os versículos, apesar de ser salutar que você os conheça e memorize, porque você está com eles plenamente meditando em seu coração. Mas o princípio fundamental para nosso início de catequese é o seguinte: qual é a finalidade do homem nesse mundo? E aí muitos podem perguntar: será que é para conseguir bens materiais? Então nós observamos a realidade e vemos que, por exemplo, esta xícara que contém água, ela um dia vai perecer. Então nós não podemos depositar as nossas esperanças nessa caneca que a gente tem aqui na nossa mão. Esse é um ponto muito importante. Outra pergunta que pode ser utilizada é: será que nós viemos a este mundo para obter poder? Então, o poder financeiro, será que quanto mais dinheiro eu tenho na minha conta bancária, mais felicidade e mais realização eu terei na minha vida? Então, o que explica um monte de ricos ou um monte de jovens ricos com altos índices de suicídio? O que se explica um monte de pessoas que estão se divorciando, mesmo obtendo fortunas dentro de suas contas bancárias, que tomam remédios para a depressão? Então a gente pode ver que, na realidade, não é a conta bancária que vai sustentar. Será que é pela busca pelos prazeres? Então nós vemos pessoas que fazem verdadeiras maratonas de prazer, que buscam cada vez mais o deleite sensível ou também o deleite intelectual, que a gente vai repousando na vã curiosidade, e aquilo ali vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais fechada para a abertura espiritual, fica cada vez mais fechada para a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que muitas pessoas que começam a ter doses cavalares de prazer, elas acabam se tornando cada vez mais egoístas, cada vez menos ordenadas, cada vez menos dispostas a buscar os bens árduos,
porque afinal de contas uma pessoa que chafurda no vício, por exemplo, da pornografia ou da masturbação, dificilmente ela vai conseguir ter um bom desenvolvimento intelectual, dificilmente vai conseguir ter um bom desenvolvimento pessoal e não vai conseguir se relacionar com as pessoas da maneira adequada. Então a gente consegue perceber isso aqui de forma muito evidente. Então, não são os prazeres, não é o poder e também não é os bens materiais. Então, qual que é a finalidade do homem nesse mundo? Nossa finalidade primeira e última neste mundo é amar, conhecer e servir a Deus para buscar a sua glória eterna e gozar de sua felicidade eterna no céu. Esta é a primeira e mais premente pergunta que todo catequista deve fazer nos primeiros contatos daquela turma, porque se de alguma forma eles estão lá, significa que de alguma forma eles estão se interessando, ainda que de forma difusa e das formas equivocadas, como que eu coloquei nessa primeira parte da aula. Então a gente tem essa questão bastante interessante aqui. Portanto, um bom catequista precisa saber que o homem é ferido pelo pecado original. Essa é uma primeira consideração importantíssima que todo catequista deve ter. E já que ele é ferido pelo pecado original, ele é suscetível a 3 coisas importantes: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sem que um catequista saiba que o homem tem todas essas concupiscências, que é essa tendência para o mal, dificilmente ele vai conseguir realizar um bom plano de aulas, dificilmente ele vai conseguir ser um bom educador e um bom mestre, porque, afinal de contas, naquele momento específico, o catequista está sendo o mestre daquelas pessoas, está levando aquelas pessoas que têm um conhecimento menor para que elas possam conhecer melhor aquele objeto e, assim, chegar à finalidade que nós estamos colocando aqui de maneira bem evidente. Além disso, é importante para o bom catequista que ele saiba quais são os 3 principais inimigos para a fé, que é a carne, o mundo e o diabo. Ou seja, se a gente tem esses 3 elementos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, de um lado, e do outro lado a gente sabe que nossos inimigos são a carne, o mundo e o diabo, nós já basicamente aqui preparamos o terreno para dizer o seguinte: o catequista deve ensinar que existe uma batalha espiritual neste mundo, que existe uma luta pela alma de cada uma das pessoas que estão ali e que o diabo vai fazer de tudo para tirar aquelas pessoas do caminho da fé e que se nós não formos tentados pelo diabo, nossas próprias tendências irão nos condenar, porque para ir para o inferno não é necessário que nós façamos absolutamente nada. Simplesmente a gente pode viver todos os dias da mesma forma e não estando em estado de graça, que simplesmente nós iremos para o inferno. Agora, o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa alma, e o bem mais precioso ainda que nós desejamos alcançar, que é a fruição de Deus na eternidade, isso é muito, muito difícil de ser alcançado. É custoso, é trabalhoso, exige virtudes, exige conhecimento, exige que nós tenhamos esse conjunto de informações e de virtudes que vão nos proporcionar ter isso quando nós viermos a falecer. Além disso, a gente precisa entender uma coisa, que o bom catequista, ele sabe que a Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, é o meio perfeito e ordinário para as pessoas se salvarem. Entrar no corpo místico de Cristo é o objetivo da catequese e participar da vida da graça. Então, um dos pontos importantes que nós podemos observar de muitas catequeses hoje no mundo é o seguinte: bom, nós estamos aqui na Igreja Católica, e nós somos uma igreja cristã. Mas também nós temos os outros irmãos protestantes, e esses irmãos protestantes, de alguma forma, eles são cristãos, porque eles acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo. Será que eles acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo? Porque, afinal de contas, as Sagradas Escrituras vieram depois da revelação
dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe todo um lapso temporal que vai nos afirmar que primeiro nós devemos crer na pessoa de Cristo para depois a gente ver a autoridade das Sagradas Escrituras. E esse é um ponto muito importante. E o que nosso Senhor Jesus Cristo deixa muito claro. Ele deixa muito claro que ele fundou uma igreja, que essa igreja tem o primado de Pedro. Dentro das Sagradas Escrituras nós podemos comprovar exatamente que temos todos os elementos dos sacramentos da igreja colocados de maneira bem evidente. Isto é meu corpo. Aqueles que os pecados forem perdoados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. A respeito da confissão. Ou seja, para que nós possamos dizer que somos verdadeiramente cristãos, nós precisamos acreditar piamente que a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo é a Santa Igreja Católica. Sem isso, um bom catequista já começa de forma equivocada. Ele não será um bom catequista. Porque esse é o primeiro ponto. É o ponto central de toda a ideia. Fora da igreja não há salvação. E se não há salvação fora da igreja, os meios ordinários para essa salvação são os sacramentos. E se nós não tivermos os sacramentos como um impulso fundamental, porque o sacramento, como vocês verão, como eu falarei depois na aula, ele está ligado ao amor e à vontade, vai ficar cada vez mais difícil que a pessoa se salve. Então, essas são considerações importantes que nós devemos ter a respeito do que vem a ser a catequese. Como que ela se deve iniciar. E agora, entrando mais no aspecto da catequese em si, a gente tem a pergunta, que é o seguinte: o que é a catequese? A catequese é um instrumento fundamental para passar a doutrina cristã e fazer com que as pessoas possam viver na graça. Isso é muito importante, que se a gente estava falando que o bom catequista, ele sabe do que existe o pecado original, sabe quais são os inimigos, sabe quais são as nossas tendências, e sabe que tudo isso vai nos afastando de Deus, é porque existe algo que nós devemos lutar para viver. E o conceito de graça aqui, ele pode ser definido como a participação na vida divina. Ou seja, se não tiver a participação da vida divina, se a catequese não tiver comprometida com que todos aqueles catequizandos que estão iniciando a sua maratona, o seu estudo, sua instrução religiosa, fatalmente eles vão perder essa capacidade de viver na vida da graça. E isso vai gerar consequências para eles eternas e que pode, inclusive, ser muito mais difícil de uma conversão mais posterior, porque já dizia Santo Afonso Maria de Ligório, se nós vamos adiando a nossa conversão, se nós vamos deixando para amanhã, de crer nas coisas de Deus, de aderir à verdade de fé, dificilmente a gente vai fazê-la no nosso leito de morte. Então, as consequências para a alma de cada pessoa podem dar-se na primeira aula de catequese. Então, o bom catequista, ele sabe que dentro da sala tem 15, 20, 30 pessoas, ele precisa saber que ele tem 30 almas que foram fundidas por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus dentro daquela pessoa. Aquela pessoa, ela foi redimida pelo lenho da Santa Cruz e que ela pode obter a salvação se ela cooperar com essa revelação e com este ato feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Se o catequista não tiver isso em consideração na primeira aula e nos primeiros momentos, dificilmente ele será um bom catequista. Esse é um ponto muito importante. Então, a catequese é, portanto, um processo pedagógico educacional que irá fazer com que a pessoa chegue à adesão profunda das verdades da fé e com isso chegue até a santidade. Então, como um programa educacional, o catequista, o bom catequista, ele sabe algo de psicologia, ele sabe algo da pedagogia humana. E ele sabe que as potências superiores, as potências que somente o homem tem, a inteligência e a vontade, estão colocadas ali. Se o catequista ele não tem essa consideração de que a inteligência do homem opera para que ele possa conhecer a verdade e que a vontade opera para que ele possa aderir ao bem da coisa,
ele não vai de forma nenhuma conseguir fazer uma boa catequese. Então ele precisa trabalhar todos os instrumentos pedagógicos, ele precisa entender como que se faz para que uma pessoa possa sair do conhecimento zero até um conhecimento mais profundo, ele precisa saber como que se dá minimamente o processo de conhecimento de uma pessoa, quais são uma base de temperamentos aqui que pode ser útil para que ele possa trabalhar essas questões, e ele também deve ser capaz de fazer com que a vontade daqueles alunos seja educada, seja fortalecida. Então, basicamente, não é para um bom catequista, ele não vai simplesmente chegar na sala de aula e falar assim, bom, hoje nós vamos falar sobre o 4º, o 5º artigo do Credo Apostólico. E aí começa, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vai explicando passo a passo o que são esses artigos. Não, pelo contrário, ele precisa ter todo um preparo pedagógico, porque dentro desse preparo, o objeto daquele momento é o ensino. Mas nós temos pessoas que são objeto do ensino. Então a gente precisa compreender essas duas dinâmicas, caso a gente queira ser um bom pedagogo e caminhar da maneira clara para que as pessoas possam entender verdadeiramente o sentido. Para isso é necessário que compreenda o catecismo de maneira profunda. Também, um outro ponto importante. É lamentável, e aqui a gente precisa compreender essa realidade, que hoje nós vamos em muitas paróquias, e aí a gente pergunta para os catequistas, poxa, como é que se deu a revelação? Ou fale um pouco da história da revelação, fale um pouco da redenção do homem pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Fale, por exemplo, de Abraão, nosso pai na fé. Fale um pouco de Moisés. Fale um pouco da história de como se deu a salvação. Muitos não vão nem saber e não fazer ideia daquilo que está sendo colocado. Outros catequistas não vão fazer a mínima ideia de quais são todos, inclusive, os sacramentos da Igreja Católica. Isso é uma realidade muito triste. Não vão saber como que se faz um bom exame de consciência, não vão saber preparar aqueles catequizandos para uma vida de oração mais séria. E isso tudo é muito importante, isso tudo é muito preocupante. Por quê? Porque se nós não temos catequistas que saibam o estudo profundo da doutrina cristã, eles não vão conseguir passar da maneira adequada. Portanto, muitas pessoas podem se perguntar, tá, beleza, mas como que eu começo? Então eu vou começar, obviamente, pela Bíblia, né? Afinal de contas, eu sei da vida de nosso Senhor Jesus Cristo pelas Sagradas Escrituras. Tá errado? Por quê? Porque se nós pegarmos a Bíblia e esquecermos completamente do catecismo, que é a base de toda a catequese, nós vamos começar a achar interpretações da nossa maneira. Porque muitos vão falar, Jesus é misericordioso. Jesus é misericordioso, mas como que a gente lê isso à luz do catecismo? Jesus é todo amor e todo mel, sim, mas como que nós vamos explicar o amor de Deus? Como que a gente vai explicar o que é amor? Se nós não tivermos um fundamento bem claro do que é a igreja, nós não podemos ler um livro que a autoridade deste livro depende da autoridade da igreja. Então, primeiro se conhece a igreja e depois, com a visão correta, pode-se chegar às Sagradas Escrituras. O que nós não podemos fazer em nenhum momento como catequistas aqui é pegar as Sagradas Escrituras, dar para cada um, então vamos fazer uma pedagogia diferente aqui. As Sagradas Escrituras estão todas nas mãos dos catequizandos, cada um lê um capítulo de São Mateus ou das bem-aventuranças, e aí o catequista fala assim, bom, agora o que vocês aprenderam disso? Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que buscam misericórdia. Se nós formos por este caminho, nós vamos ter algo que não é catequese, porque vamos ter milhares de vozes, ou seja, somente teremos doxa no grego, e não teremos aquilo que a igreja quer trazer para nós, que é revelação e episteme para os gregos, que é o verdadeiro fundamento da verdade. Então a gente vai ter esse problema. Portanto, primeiro a gente entende, bom, os catecismos não existem à toa.
E existe uma miríade de catecismos para nós podermos nos instruir, para que a gente possa ler, compreender profundamente a verdade cristã, a revelação, mas a gente precisa começar por ele. Então tem lá o catecismo amarelinho, que vocês podem muito bem ter na sua biblioteca, na sua estante. Tem o Catecismo de São Pio X, que é um catecismo muito prático de ser consultado, que é muito prático de ser estudado. Tem o Catecismo Romano, que é aquele mais profundo, que é do Concílio de Trento, que vai nos ajudar a ter uma boa compreensão daquilo que é, de fato, a doutrina católica. Ou seja, catecismo não é o que falta. Agora, uma vez que a gente leu o catecismo, entendeu os catecismos, estudou de forma bem adequada como que eles operam, aí sim nós podemos ir até as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós iremos ler as parábolas, nós iremos ler as questões que são colocadas ali nas Sagradas Escrituras da melhor maneira. Porque um erro muito claro dos catequistas hoje é fazer o seguinte: beleza, tem a catequese aqui, eu vou passar valores cristãos. Quem ouviu já essa expressão falar valores cristãos? Bom, se nós vamos passar os valores cristãos de fraternidade, vamos passar o valor de justiça, ou vamos passar o valor de bondade, fica tudo muito abstrato. Esses valores cristãos, quando os muitos falam, se não tiver uma boa ideia do que é a revelação, do credo, da história da revelação, vai ficar muito difícil das pessoas compreenderem. E vai ficar algo como se fosse terapêutico, vai ficar numa sala de terapia ou ficar numa sala de bate-papo, onde não vai ter absolutamente um mestre e nem pessoas a aprenderem. No fundo, você está transformando a sua sala de catequese no método construtivista de Paulo Freire. É isso que você está criando na sua catequese. Portanto, primeiro conhece a igreja, os seus fundamentos, a sua base teológica naquilo que você precisa conhecer, porque nesse momento você vai passar essas informações e depois você vai dar as Sagradas Escrituras, porque assim você vai conseguir ensinar, por exemplo, o que vem a ser a parábola do semeador. Cai no solo bom, cai no solo ruim, ou está lá nas pedras, nos pedregulhos, e a gente consegue entender de uma melhor forma, de uma forma mais evidente, aquilo que está sendo colocado pelas parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós colocamos essa questão e que nós dissermos como que se fundamenta o primeiro contato da catequese sendo o catecismo, é necessário que a gente entenda que o catecismo ele é dividido em 4 partes: o credo, a oração, os mandamentos e os sacramentos. Como eu estava falando lá atrás, nessa aula, eu estava dizendo que o objetivo da catequese é fazer com que as pessoas vivam na graça de Deus, participem da vida divina. E para participar da vida divina, eles precisam ter o entendimento que não se ama aquilo que não se conhece e que esse amor é um amor difícil, é um bem árduo de ser conseguido. Portanto, esses 4 fundamentos, essas 4 divisões do catecismo, elas são muito pedagógicas. Se nós observarmos o credo e a oração, elas são as partes que vão tocar em nós a inteligência. Por quê? Porque o credo, ele é o corpo doutrinário, creio em um só Deus, e aí a gente vai com todo o credo mostrando as verdades da fé, mostrando a revelação, e a pessoa vai aos poucos conhecendo tudo isso. E aí a gente tem também a parte da oração. E a parte da oração, como tem este livro lançado pela nossa editora Instituto Santo Atanásio aqui, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu recomendo, inclusive, que vocês possam ler e comprar este livro, que vai ser muito útil para a vida espiritual de vocês. E também temos aqui o Catecismo Romano, né, feito por uma editora parceira nossa, a Castelo, que eu acho que é importante também para que vocês possam compreender
as verdades da fé de forma mais contundente, perfeito? Então, essas duas partes são importantes, o credo e a oração. Elas vão colocar para nós a inteligência. Então, no creio, eu conheço aquilo que eu vou crer, e na oração eu vou meditar naquilo que eu estou sendo levado a crer. Porque dentro da oração, o que é mais importante que nós tenhamos? Um negócio chamado ato de fé. Um ato de fé exercido, e aquilo que São Paulo falava, que nós vamos crescendo de fé em fé, é aquilo que vai fazer com que a nossa inteligência colhe na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquelas verdades que outrora para nós eram escuras, agora elas tornam-se mais claras, mais evidentes, porque nós estamos tendo a experiência de iluminar a vontade. De iluminar a nossa inteligência. Este é um ponto importante. Mas, uma vez que a gente viu a verdade, uma vez que a gente conheceu a verdade, o outro ponto importante para nós é convidar a vontade para amar. E aí, para amar, nós precisamos de mandamentos, porque nós só vamos amar uma pessoa, e nós sabemos que a religião cristã é a religião da revelação, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou no seio da Santíssima Virgem e morreu por nós para a remissão de todos os nossos pecados, certo? Nós precisamos saber de tudo isso, mas para que nós sejamos capazes de amar a nosso Senhor, é necessário que a gente obedeça os seus mandamentos. Então, a catequese ela não é para ser algo moralizante, apesar da moral católica ser fundamental, mas é por meio do entendimento da verdade e das verdades de fé revelada que a nossa inteligência sendo iluminada vai fazer com que a nossa vontade caminhe para ela por meio dos mandamentos, porque nós chegamos a um ponto na nossa catequese que falamos de tantas maravilhas de Deus, falamos de tantas maravilhas do paraíso, que a pessoa está sendo convidada constantemente a aderir a este projeto, que é o projeto de salvação. Portanto, os mandamentos são fundamentais. E como consequência desses mandamentos, e para mostrar que a Igreja Católica não é uma igreja em abstratum, não existe algo que seja Igreja Católica de forma a se reunir num porão qualquer, certo? Nós precisamos ter os sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos eles são o meio ordinário da participação na vida divina. Temos aqui também mais uma obra do Instituto Santo Atanásio, que é a Presença Real, de São Pedro Julião e Mar, que vai nos ajudar a compreender e meditar profundamente nas verdades do sacramento do amor, que é a Santíssima Eucaristia. Então, nós, tendo essa compreensão de que Deus ele traz a salvação por meio das graças sacramentais, que é o meio ordinário de salvação, a gente também está o amando, porque ele nos amou muito. E ele decidiu se fazer pão e vinho, as espécies, dentro da nossa realidade, para que nós pudéssemos amá-lo de maneira cada vez mais perfeita. Portanto, a gente tem essa divisão dentro do catecismo, inteligência e vontade. Então, a gente percebe que se nós não tivermos essas considerações sobre o que é a catequese, nós não vamos fazer uma boa catequese de forma nenhuma. E aí a gente percebe que, ao longo da história, a catequese ela teve uma importância fundamental. O que a gente observa é que tudo que a igreja faz, inicialmente, ela se dá pela evangelização. Então, como que basicamente nasce uma conversão? Não vou entrar aqui nos aspectos psicológicos de uma conversão, mas nos aspectos mais antropológicos e nos aspectos mais da própria adesão à fé. Uma pessoa, geralmente, vai para um determinado lugar e ela começa a falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte aqui chama-se Preambulum Fidei, ou como os gregos gostam de falar, o querigma, que é o primeiro anúncio. Então, nós podemos ver São Paulo, por exemplo, quando ele vai lá para a Grécia, para Tessalônica, para Corinto, para Colossos, ele vai fazer o primeiro anúncio.
e como ele está levando as pessoas para um ato para uma compreensão da coisa, fazendo com que as pessoas conheçam pela inteligência, é muito mais fácil que aquela pessoa depois venha a aderir àquilo e passar a amá-la. Este é um primeiro aspecto importantíssimo que a gente precisa entender, que a evangelização se dá pelo querigma, pelo preâmbulo fidei. Depois que você teve essa base mais ou menos assentada, aí você passa por uma instrução religiosa, que vem a ser a catequese. Então, os apóstolos na história da igreja foram ordenados para poderem pregar o evangelho a toda criatura no mundo inteiro. Então, a gente já percebe a importância fundamental de, primeiro, evangelizar e depois catequizar. Nós aqui, dentro do Instituto Santo Atanásio, a gente sabe que um dos nossos pilares é a defesa da fé, a vida de oração e uma vida de estudos bastante séria. Para quê? Para fazer com que as pessoas possam ter esse querigma, as pessoas que não são católicas, que elas possam ter esse primeiro contato e depois elas possam ter uma instrução religiosa adequada. Ou aqueles que estão em outras religiões possam conhecer os erros dela por meio da inteligência e depois vir a aderir à fé católica e amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um ponto muito importante. A igreja nasceu evangelizando. A igreja nasceu indo até os povos para fazer com que todos eles sejam redimidos. Tanto é verdade que um primeiro documento antiquíssimo da história da igreja, que é a Didaquê, ela é chamada como o Catecismo dos Apóstolos, né? Então, o que tinha nesse catecismo, nesse documento chamado Didaquê? Basicamente, você tinha a instrução de como se daria a Eucaristia, ou melhor, toda a liturgia da missa que os apóstolos estavam rezando, como se daria a confissão, naquilo que se deveria crer, e quais eram os mandamentos para fazer um exame de consciência antes de comungar o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se para os apóstolos a catequese e este documento ele é tão fundamental porque ele inaugura esse tipo de estudo, de instrução religiosa, ainda mais hoje num momento de completa confusão de todos os lados. Os padres da igreja, eles também foram excelentes catequistas e os responsáveis por educar e converter muitos bárbaros na Europa. Só para vocês terem uma ideia, quem quiser depois pesquisar um pouco mais, existe um livro de Santo Agostinho chamado Como Catequizar os Rudes, que ele vai mostrar formas importantes de como se faz para catequizar aqueles povos bárbaros que estavam invadindo o Império Romano naquele momento e como que poderia se dar o processo mais adequado de conversão. E na modernidade, depois de todas as heresias e as confusões religiosas, São Pio X ele escreve uma carta chamada Acerbo Nimis para falar sobre os malefícios de uma instrução religiosa mal feita. Então ele começa a falar, então tem pessoas que são católicas, mas não têm essa instrução, e aí acaba gerando todas aquelas consequências que eu estava dizendo na primeira parte da aula. Isso é um ponto importantíssimo. Então nós percebemos que a catequese ela está na tradição da igreja. Nenhum católico que ama profundamente nosso Senhor Jesus Cristo e que sabe que todas as pessoas precisam conhecê-lo para se salvar e que precisam aderir à fé da Igreja Católica para chegar ao céu, vai ficar excelente. É por isso que nós estamos constantemente falando das questões mais fundamentais do catolicismo aqui no nosso apostolado. Esse é um ponto importantíssimo. Então, para que a gente possa fazer isso da maneira correta, é necessário que a gente entenda agora quais são as qualidades que um catequista deve ter. Em primeiro lugar, é necessário que a gente compreenda que o catequista, pelo Código de Direito Canônico, ele não são os leigos, mas sim os párocos. Então, como que em uma situação católica ordenada, completa, como deveria ser a vivência da fé católica nesse momento? Em primeiro lugar, o padre vai na sua homilia falando a respeito da fé.
né, porque esta primeira parte da missa é chamada Missa dos Catecúmenos, né? Então os catecúmenos, eles não são os fiéis, portanto eles não receberam todos os sacramentos da iniciação cristã, e aquilo ali vai fazendo com que a inteligência seja iluminada, que aquela inteligência seja levada de alguma forma a ser tocada por uma graça atual que está presente em todos os seres humanos, para que ele depois busque completar os sacramentos e que possa ter uma vivência católica muito mais fundamentada. Então, na homilia, o padre levava isso, para depois aquelas pessoas que desejavam receber a primeira comunhão e depois o crisma pudessem conversar com o pároco, e o pároco sim, aí ele ia dar a instrução religiosa para a Santíssima Eucaristia e depois para receber o sacramento da confirmação. Porém, como a população cresceu muito, como tivemos uma proliferação de paróquias no Ocidente inteiro, era necessário que os leigos, de alguma forma, pudessem contribuir e participar dentro desse processo evangelizador. E para que os leigos possam fazer isso da maneira mais clara e de uma maneira muito virtuosa, é necessário que o catequista tenha, basicamente, 4 qualidades importantes. A primeira delas é uma profunda vida católica. Vida de oração e vida sacramental devem ser as prioridades para o catequista. Então, muitos catequistas que estão dando catequese nas paróquias de hoje não querem saber minimamente da confissão. Eles não querem saber absolutamente disso, porque vão falar que isso é retrógrado, que isso é medieval, que Nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum momento disse a respeito da confissão, que isso está superado pela misericórdia de Deus, que nós vamos apenas para a confissão para tratarmos de problemas de cunho psicológico e não de algo mais profundo, que é o rompimento da amizade com Deus. Então nós temos esse tipo de catequista, que ele não tem o compromisso com os sacramentos. Ora, se não tem o compromisso com os sacramentos, 2 problemas eminentes. Primeiro, que ele não conhece aquilo que ele está se propondo a ensinar, e segundo ponto, ele não deveria ensinar aquilo que ele está se propondo. Este é um ponto muito importante. Então, um catequista, quando ele vai buscar ensinar a doutrina cristã, ele deve ter esses 2 pilares muito bem claros. Por quê? Na vida sacramental, vai ensinar os catequizandos a viverem a vida na graça de maneira católica, e na vida de oração, vai ensinar os catequizandos a terem um encontro com Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? É fundamental que na catequese, o catequista ele ensine aquelas pessoas a rezarem. Muitas pessoas não sabem rezar. Acham que simplesmente rezar é jogar palavras de maneira aleatória para o vento. Claro que você pode fazer orações espontâneas do seu coração, e é fundamental que você faça isso. Daí que brotaram as jaculatórias, daí que brotaram também muitos dos livros de espiritualidade, como o Santo Afonso Maria de Ligório. Mas a oração de meditação, de quietude, essa oração mais profunda, ela é verdadeiramente um encontro para que você possa ver verdades de fé, com um ato de fé exercido. Então, um bom catequista, ele deve ensinar os seus catequizandos a rezarem bem. Outro ponto importante é que os catequistas, eles devem estudar com profundidade a fé. Como ele é o mestre dos catequizandos, ele precisa saber responder às perguntas. Veja que interessante. Nós vemos muitos problemas hoje nas famílias católicas, porque os pais não têm uma boa instrução religiosa e acabam falando o seguinte: filho, é assim porque está na Bíblia, ou é assim porque a igreja disse. Peraí, para que aquela criança ou para que aquela pessoa consiga ter uma experiência e uma vivência muito profunda a respeito da sua vivência, ela precisa estudar. Por quê? Porque é somente no estudo que a gente consegue, de forma cabal, ter o desenvolvimento. E assim, a gente consegue ter
uma grande possibilidade de fazer com que aquelas pessoas que estão ali estudem de maneira correta. Quem quiser compreender um pouco mais sobre isso, a gente recomenda também este livro aqui, são as Imagens Sagradas de São João Damasceno, que vai combater a heresia iconoclasta. E esse daqui é um ponto importante, porque se a gente não conhece essa heresia, nós vamos achar que os protestantes têm razão em muitas das coisas, falando que nós adoramos imagens, e aí a gente acaba perdendo aquela distinção entre latria e dulia. Esse é um ponto muito importante da nossa fé católica. Então, estudar com profundidade. Quando a gente estuda com profundidade, a gente percebe que nós também nos tornamos mais capazes de ensinar, porque a gente só consegue ter uma profunda experiência de aprendizado quando também a gente vai ensinar as coisas para alguém. Isso é muito importante. O terceiro ponto, das qualidades de um bom catequista, é que ele tenha o desejo ardente pelo céu. Como é que nós podemos ser bons catequistas se a gente não tem esse amor pelo céu, pela pátria celeste, pela Jerusalém eterna? E isso é como se eu estivesse ensinando a vocês mexerem numa câmera, por exemplo, que está me filmando, mas não gostasse de tirar foto. É algo que é completamente esquisito. Ou, por exemplo, eu sou um jogador de futebol, mas eu não gosto de jogar bola. É completamente contraditório se você é um catequista e você não ama o céu, não ama a Santíssima Virgem, não ama a Igreja Católica, não queira defendê-la contra todas as heresias e não queira ser um apologeta, porque afinal de contas, todo apologeta ele é obrigatoriamente um bom catequista. E é, portanto, esse desejo do céu que vai impulsioná-lo a realizar essas coisas. E o último ponto é saber como se dar o processo de conversão de uma pessoa até a santidade. Então, muitas pessoas, quando estão dentro do processo de aprendizagem do catecismo, ou estão dentro da catequese, tem pessoas ali que, em pouco tempo, principalmente depois de receber o sacramento da Eucaristia, eles podem experimentar uma visão e uma vida profunda na graça. Era comum que pessoas que estavam na catequese tinham a primeira comunhão e depois começavam a sua vida católica de maneira mais firme, em pouco tempo chegarem à sétima morada. Veja o exemplo de Santa Gemma Galgani, por exemplo, que na primeira comunhão já chegou à sétima morada. Então, é um ponto muito importante que a gente pode ver. E o bom catequista, ele sabe que em cada processo, em cada fase da chegada daquela alma à perfeição cristã, vai ter desafios prementes. Um primeiro desafio vai ser se livrar dos pecados mortais. O outro vai ser lutar contra os pecados veniais e vai ser lutar com esse desejo do mundo. O outro vai ser a perseverança na vida de oração e na busca pelas virtudes, até que a graça vai caminhando com ele para os momentos e os pontos mais profundos da fé, até que ele consiga chegar àquilo que Santa Teresa d'Ávila falava da sétima morada, que vem a ser o matrimônio espiritual, onde a alma dela e Deus estão tão unidos que ela não deseja mais nada, porque ela já conseguiu o objeto de seu desejo maior, que é a posse e a fruição de Deus. Por isso que muitos dos santos, inclusive, quando estão chegando às moradas mais elevadas, eles já têm um desejo profundo da morte, porque, como São Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, esse ponto que nós devemos entender de forma bastante evidente, que se o catequista entender como se dar esse bom processo, ele vai saber encaminhar bem aquele ensino e aquelas almas para chegar, por exemplo, numa direção espiritual, e naquela direção espiritual, aquele catequizando já sabe mais ou menos os rudimentos da oração e dos combates que ele precisa fazer para perseverar na vida na graça. Então são essas as 4 qualidades importantes que eu vejo num catequista para que eles possam desempenhar um bom papel. E por fim, e para uma boa catequese é necessário que o catequista saiba o seguinte, 4 coisas. Primeiro, ordenar todas as coisas em Cristo. Ele não pode não ordenar toda a vida dele que não seja para dar maior honra e glória para nosso Senhor. Se ele não fizer isso, ele já
vai estar começando com o pé esquerdo, já vai estar começando errado. Depois, ele vai precisar levar os alunos para uma vida de oração. Terceiro, dar elementos que façam os catequizandos terem utilização dos sentidos. Então, as crianças, por exemplo, elas têm uma capacidade imaginativa muito mais aguçada e muito mais fina do que os adultos. Os adultos eles perdem um pouco da capacidade imaginativa à medida que o tempo passa. Então, o que é necessário fazer para o catequista? Bom, põe uma música, um canto gregoriano no final daquela aula. Leve aqueles alunos, fundamental, para quem está preparando catequese de primeira comunhão, comece a aula com uma adoração ao Santíssimo Sacramento e termine aquela aula com uma oração perante o Santíssimo Sacramento também. Leve aquelas pessoas não terem apenas papéis, documentos, livros, mas uma experiência real, verdadeira. Neste sacrário está o amor da minha vida. Neste tabernáculo eu repouso todas as minhas esperanças, todos os meus afetos e todos os meus desejos, porque é Ele que eu quero conhecer e é Ele que eu quero amar. Então o catequista ele pode fazer isso. Então trazer uma pintura, trazer aquela famosa pintura do Ângelus, com duas pessoas numa roça, que elas param para rezar o Ângelus no final do seu dia de trabalho. É fundamental que as pessoas também tenham essa visão, ou que vejam as obras de Caravaggio, ou que tenham esse contato com uma arte boa, porque você está usando a visão, o olfato, você pode levar para sentir numa missa tridentina o próprio incenso, que vai dar uma outra experiência bem interessante para aqueles catequizandos, a audição com o canto gregoriano, ou seja, a catequese precisa também passar por essa experiência, porque passando por tudo isso, ele vai gravar no imaginário dele, e gravando no imaginário dele, ele vai conseguir penetrar, ele vai conseguir ser envolvido de forma muito mais evidente na própria fé. E por fim, uma questão que eu acho bem pertinente é que ele possa saber os temperamentos daquelas pessoas. Por isso eu acho que uma boa catequese ela não pode ser com um número de pessoas muito grande. Ela precisa ser com números de pessoas reduzidas, entre 10, 15 pessoas, para que o catequista possa conhecer um pouco melhor aquelas pessoas, para que, na medida que as aulas forem acontecendo, à medida que os encontros forem se sucedendo, ele possa ter uma maior intimidade com aquelas pessoas e ajudar elas no caminho mais pertinente. Então, se nós tivermos todas essas considerações, nós teremos uma boa catequese. E tendo uma boa catequese, a gente vai ter a vida na graça. Tendo a vida na graça, a gente vai conseguir ter um entendimento maior daquilo que é o nosso dever de Estado e daquilo que são os nossos deveres enquanto católicos. Nós vamos nos preparar para amar a Igreja e, portanto, para defendê-la. Nós iremos trazer bons apologistas para o catolicismo, e a partir daí a gente vai criando uma cultura católica e uma sociedade muito mais ordenada a Cristo, para que assim o reinado de Cristo, primeiro nos corações das pessoas e depois em toda a sociedade, seja de fato instalado. Sem essas considerações e sem esse pontapé inicial que se dá na catequese, dificilmente a gente vai conseguir atingir o reinado de Cristo para os corações e para a sociedade. Esse era o recado que eu queria trazer a todos. Agradeço a presença de vocês aqui, agradeço o Instituto Santo Atanásio e convido a todos vocês a se inscreverem no canal do Instituto e compartilharem essas aulas, as aulas de todos os membros que estão no Instituto, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho de evangelização e fazer com que a verdade da fé católica seja conhecida, amada e adorada por todos os homens nessa terra. Um grande abraço a todos, viva Cristo Rei e salve Maria Imaculada.